Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, a nossa aula 61, vai falar sobre as figuras de pensamento. Vamos lá? Vamos lá, então, de olho na tela, nós teremos o texto do realismo em Portugal, Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro, a classificação das figuras de pensamento. Beleza? Então, vamos lá pelo o texto realismo, né? O texto do realismo em Portugal, O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, resumo da obra. A obra tem como espaço a cidade de Leiria, em Portugal. José Miguel, o pároco da cidade, faleceu. Com a chegada de um novo pároco, Amaro é recebido por uma das famílias da cidade. Na pensão de Dona Joaneira, ele se envolve com a filha dela, a jovem Beata, de 24 anos, Amélia. Todavia, o noivo de Amélia, João Eduardo, começa a sentir ciúmes, pois, nos encontros que tinham na casa, a jovem e o padre começavam a trocar olhares. Diante disso, João publica no jornal da cidade um comunicado intitulado Os Modernos Fariseus. Ele escreve sobre as pretensões do padre Amaro de Cônego Dias em relação à quebra de celibato. Por fim, o noivo, enciumado, dá-lhe um soco. Desempregado, João Eduardo decide ir para o Brasil. Ao perceber a paixão que cada dia crescia mais, os amantes resolvem se encontrar às escondidas, com medo das pessoas descobrirem a relação. Amaro muda de casa. Todavia, o sentimento dele por Amélia era tão grande que o leva a repensar sobre sua vocação. Com o envolvimento carnal deles, Amélia fica grávida do padre Amaro. Dona Josefa, a irmã do cônego, acompanha a jovem ao interior. A ideia central era fugir da sociedade enquanto esperava o bebê nascer. Quando a criança nasce, Amaro entrega o filho a uma família que tinha a fama de matar os bebês. Nesse ínterim, o filho do casal some e desconfia que esteja morto. Triste e incapaz de ficar longe de seu filho, Amélia falece. Após o ocorrido, Amaro resolve deixar Leiria, mas não abandona a sua profissão. Então, aqui um trechinho, um resumo de O Crime do Padre Amaro. Vamos lá, então, conhecer sobre o autor, Eça de Queiroz, né? Faz parte da literatura portuguesa. José Maria de Eça de Queiroz foi um dos mais importantes escritores portugueses da história. Foi o autor de romances de reconhecida importância, de Os Maia, O Crime do Padre Amaro. Nasceu em 25 de novembro de 1845, Praça do Almada, e seu falecimento, 16 de agosto de 1900, né? Na França. Nacionalidade portuguesa, formação na Universidade de Coimbra. Então, aqui, este rapaz aqui é o próprio Eça de Queiroz, da literatura portuguesa. Amadinhos, olha só nossa árvore do conhecimento, né? Chegando aqui com a temática figuras de pensamento. Aí eu pergunto, você sabe o que são figuras de pensamento? Então vamos lá. Trata-se de recursos de linguagem que utilizamos com o objetivo de alterar o sentido das palavras ou expressões. Contextualizando aqui, figuras de pensamento. O que você vê aí nessa imagem, né? O senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Olha, então, bala perdida. Bala perdida. Olha só que esse cenário, isso aqui é uma charge, né? Então, tá com figuras de
pensamento, bala perdida. Quando alteramos o campo semântico e sentido das palavras e expressões, criamos figuras de pensamento. Uma das 4 classificações das figuras de linguagem. As figuras de pensamento são ironia, antítese, paradoxo, eufemismo, hipérbole, prosopopeia ou personificação e gradação. Começando aqui pela antítese. Olha, a antítese, amada, é a aproximação de ideias opostas, certo? Antítese. Vamos relembrar. Então, você tem uma palavra num texto e próximo tem outra que é o contrário, né? Oposição. Então, o que é antítese? Aproximação de ideias, palavras ou expressões de sentidos opostos. Analisando aqui nessa tirinha, ó. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir um positivo, tem que existir um menos um negativo. Se o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria a paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko? Então, você olha para cá, para essa tirinha, você consegue observar as palavras que estão próximas, mas que são o quê? Opostas. Então, o que você tem aí? Antítese, oposição de ideias ou expressões opostas. Dormir e acordar está difícil. Então, ó, dormir é o contrário, é a oposição de quê? De acordar. Tristeza e felicidade, bem, mal, né? Positivo, negativo, guerra e paz, tá certo? Então, antítese. Tome nota. Curiosidade, né? Paradoxo ou oxímoro são variações de antítese. Consiste na aproximação de ideias opostas em apenas uma figura. Olha bem aqui nesse trecho de Carlos Drummond de Andrade. Ó. Estou cego e vejo, e arranco os olhos e vejo. Então aqui é um paradoxo, né? Como, e vai anulando essa ideia, né? É um absurdo. Por exemplo, como que você está cego e ao mesmo tempo está vendo? Então, aqui são recursos expressivos. Ó, arranco os olhos e vejo. Então, uma ideia vai anular a outra. Vamos dizer assim, é um absurdo, né? É um contentamento descontente. Como você está contente e depois fica descontente. Viu só? Camões? Estou dormindo acordado. O meu amigo vai anular outra ideia. Então, é um paradoxo. Beleza? Mas então aqui, ó, antonomásia. O que seria antonomásia? É a substituição de um nome próprio por uma qualidade ou característica. Ou seja, você vai ter uma característica, um apelido, algo que vai lembrar a substituição desse nome próprio. Vamos dizer aqui, ó. Eu moro no país do futebol. País do futebol é o apelido, é uma característica. Que país é esse? Onde é o país do futebol? Brasil. Então, eu moro no Brasil. Olha esse trecho aqui, ó, de André Filho. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa no coração do Brasil. Qual é a cidade que é conhecida como cidade maravilhosa? Você já ouviu falar. Então aí, ó, substitui o nome da cidade por um apelido, por uma qualidade, por uma característica. Vamos colocar assim. Então, se eu falo cidade maravilhosa,
Automaticamente, quem não conhece vai saber que eu estou falando do Rio de Janeiro. Tá certo? Se é o país do futebol, eu estou falando de quem? Do Brasil. Beleza? Vamos lá. Então, tome nota. Olha uma curiosidade, né, sobre a antonomásia. Nós temos aqui, ó, quando essa figura se refere a outros seres que não pessoas, vai receber o nome de perífrase, que é um tipo de antonomásia. Nós temos aqui o velho Chico corre perigo. O velho Chico, Chico é o Rio São Francisco, né? Aí, mais outra aqui para vocês, ó. A Cidade Luz é linda. Quem é essa Cidade Luz? Olha aqui, ó. Paris. Então, quando fala do velho Chico, é o Rio São Francisco. Esse perigo é de quê? Da seca? De poluição? Qual seria esse perigo, né? Vamos lá então, amadinho. Então, tome nota de tudo que está sendo falado aqui. Figuras de linguagem, né? Figuras de pensamento. Para que são usadas figuras de pensamento, né? Para quê? Para modificar o sentido das palavras, das expressões, um novo sentido. Perífrase aqui, ó. E pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é a terra da garoa. Nós temos aqui, né, falando de quem? Qual é a cidade que é conhecida como terra da garoa? É São Paulo, né? Vamos dizer que esse daqui esse personagem é São Pedro. Aí São Pedro fala pro rapaz: pode deixar esse para lá, esse guarda-chuva. Pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é a terra da garoa. A terra da garoa está se referindo a São Paulo. Beleza? Então, agora vamos para outra figura de pensamento. Chegando aqui para vocês é a catacrese. Catacrese, né? É porque, amado, não tem uma palavra própria aí, apropriada para nomear uma outra. Então, por isso que é usada a questão da figura de linguagem catacrese. Então, ocorre pela inexistência de palavras mais apropriadas para nomear o que deseja. Veja bem aqui nesta imagem. Nós temos aqui, ó, o que dá para entender aí nessa imagem? Vocês identificaram que é uma boca aberta? O que tem lá, além da língua, além do dente na boca? Nós temos o quê? O céu da boca. Olha só, tá em imagem aqui. Tá ilustrado para você perceber. Então, aqui ocorreu o quê? O céu da boca. Céu da boca, claro que essa parte que é o céu da boca, né, lá estudando a parte da fonologia, né, do aparelho fonador, nós sabemos que ali é o palato duro, tá bom? O nome, tá bom? Mas ficou popularmente conhecido como céu da boca, tá certo? Então, nós temos céu da boca, pé da cadeira, perna da mesa, dente de alho, braço da cadeira, tá certo? Cabeça do prego. Então, quando a gente fala assim, nós estamos falando da catacrese. Olha só, trava a língua esse nome, catacrese. Porque não tem uma palavra apropriada, né? Como diz assim, ocorre pela inexistência de palavra
mais apropriada para enumerar o que se deseja. Por exemplo, se eu tenho aqui a palavra, por exemplo, vou embarcar no ônibus ou no avião, embarcar. Embarcar te lembra o quê? Barco. Mas como não tem uma palavra apropriada lá para o avião, então aí ocorre o quê? A catacrese, né? Usa-se, né? Então vamos lá. Comparação é uma outra figura, né, de pensamento. A comparação, como o próprio nome diz, né, vai usar um conectivo. Que esse conectivo vai comparar outro. Tá certo? A aproximação de dois elementos realçando as suas semelhanças. Vamos lá. Na comparação tem a presença do conectivo. Meu coração tombou na vida, tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador, que é o pensamento de Cecília Meirelles. Para você entender que é a comparação. Ela está fazendo a comparação com o quê? Com uma estrela. Olha aqui o conectivo que ela usou, o elemento que faz a comparação. Então, na comparação sempre vai ter a presença de um conectivo, né? Que compare, de uma conjunção. Então, aqui foi usado tal qual. Meu coração tombou na vida, tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Então, se não tivesse, né, esse conectivo, vamos colocar uma outra aqui, por exemplo. João é um touro. Colocando só para você ter uma ideia. João é forte como, ó, touro. Viu só? No segundo exemplo, eu fiz uso, né, do como, da conjunção como. Então, eu estou fazendo a comparação de dois elementos. Ó, João é forte, ó, João que é forte como touro, que o touro também é forte. Então, aqui, ó, João e touro. Beleza? Quer dizer que ele tinha força e usou o quê? O conectivo tomo, o como. Já nesse primeiro exemplo aqui, é uma comparação, mas só que eu não vou dizer como não foi usado o conectivo, eu fui direto. João é um touro. Aí você vai associar as características do touro. O touro é forte, o touro é brabo, é valente, entendeu? Aí o touro pega as características dele, beleza? Ele é resistente, né? Força. Então, vou apagar aqui para a gente dar sequência. Mais outra aqui, outros exemplos, usando na tirinha, né? Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Ele fala, hã? Aí depois ela muito irada, estressada, impaciente, ela diz o seguinte, o amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, olha só, amadinho, olha só. Ele fica todo sorridente, ela fica arrasada, né? Então, para ser comparação, né? O que vai acontecer? Sempre vai apresentar, né? Termos como, qual, tal qual, que nem, que são esses elementos comparativos, termos comparativos, tá certo? Ó, se eu dissesse assim, o amor por exemplo, o amor não, vamos colocar assim, Ana é uma flor. Ana é uma flor.
É uma comparação, comparação, mas só que eu não usei. Aí dá-se um outro nome, que é a metáfora. Se eu usar o conectivo, ele vai ser comparação. Beleza? Então, os elementos comparativos, como efeito, tal qual, que nem e outros. Gradação. Gradação, gradativo, né? Com efeito cumulativo. Então, é o encadeamento de palavras ou ideias com efeito de efeito cumulativo. Vamos ver aqui, ó, aqui para vocês, ó. Vocês vão perceber, ó. Esperarei por ela quanto for preciso. Olha só, um dia, uma semana, um mês, um ano. Então, você vê que vai acumulando, né? Então, houve o que? Uma gradação. Né? Vamos ver a outra. O pai olhava aquilo com tristeza. A mãe chorava e as crianças ao pranto. Então, aqui, ó, tem ações que são o quê? Que vão acumulando. Ó, o olhar do pai em relação ao olhar com tristeza, a mãe que chorava e as crianças que estavam aos prantos. Então, houve o quê? O efeito, né, cumulativo. Vamos ver aqui na tirinha da Mafalda. Só lembro que a cegonha que me trouxe decolou de Orly às 17h22, hora de Paris. É claro. Depois, fizemos uma escala em Daca, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa e finalmente ela me deixou aqui. Mas não me lembrei de perguntar para que ela me trouxe. Então, você vê aqui que a personagem, né, a menina vai contando cada ação, entendeu? Que foi feito, né? Que ela foi deixada, que a primeira cegonha trouxe, depois decolou às 17 horas, e fizeram uma escala em uma cidade, depois teve outra parada para trocar a pena, e depois deixou ela em outro canto, e ela não esqueceu de fazer a pergunta. Então, foi várias sequências de ações. Então, tá aí, vai acumulando, né? Vai dando um encadeamento. Beleza? Agora, o eufemismo. O eufemismo é usado para amenizar uma situação desagradável, tá certo? A atenuação de algum fato ou expressão. Algo, né, para não causar, acontecer uma tragédia. Aí você está responsável de dar notícia. Você vai logo de cara contando do jeito que aconteceu, ou você vai com aquele jeitinho para a pessoa não infartar, para não dar aquele choque? Como que você faz? Então, vamos ver aqui nos exemplos. Nós temos o seguinte, ó. Os moradores da comunidade vivem em situação financeira delicada. Os moradores da comunidade vivem em situação financeira delicada. Quer dizer que são pessoas de baixa renda, ou então, às vezes, que são pobres, que não têm dinheiro, ou que não têm uma renda financeira. Tá certo? Que estão passando por necessidades. Tudo isso está amenizando um fato. A outra, a instituição acumulou capital por meios ilícitos. Quer dizer, que desviou dinheiro, que roubou. Tá certo? Então, meios ilícitos fez ações que não eram agradáveis. Tá certo? Então, em meios ilícitos, ó, por coisas que não é bom fazer. Tá certo? Então, roubar. Agora, outra que o eufemismo. Aqui na tirinha, né, na charge, nós temos o seguinte, ó. Fofoqueira não,
querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, olha só, para substituir, ó, quando você fala, você é uma fofoqueira, dá aquele choque, né? Que ninguém é um xingamento. Aí o que ela fala da situação? Que ela fala que eu sou produtora de biografias orais não autorizadas, ou seja, que ela conta a fofoca assim, sem a permissão, sem a autorização, beleza? Quando fala produtora de biografia orais não autorizada, quer dizer que é o quê? Fofoqueira. Não deixa de ser fofoqueira, tá certo? Agora, hipérbole. A hipérbole é o exagero. Enquanto uma está amenizando a situação, esse daqui, o hipérbole, é o exagero, né? Proposital de uma ideia com objetivo expressivo. Vamos lá, então. Onde que você vai encontrar hipérbole, né? Em letra de música, na poesia, tá certo? Isso você encontra. Hipérbole, talvez até no dia a dia você faz uso da hipérbole, né? Vamos lá, então. Aquilo não foi uma chuva, foi um dilúvio. Olha só, dilúvio, amado. É um exagero, né? Estou desmaiando de sono. Ó, aqui, para dizer que está com sono, ela é para exagerar, ela usa a palavra desmaiar. Desmaiando de sono. Não dá ênfase no que quer se expressar? Não exagera na ideia? Então, mais outra aqui, ó. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? Aham. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Ó, morrendo de inveja. Olha, tá sendo exagero, né? Eu sou sinistro. Tem uma outra música, né? Uma do Cazuza, que é assim, amor da minha vida, te amarei até a eternidade, uma coisa assim, até a eternidade. Nosso destino foram marcado na eternidade, uma coisa assim. Na maternidade, que vai amar até a eternidade. Uma outra também, que é usada também na música, é uma do Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Há 10 mil anos. Olha que exagero, gente. Há 10 mil anos? Nunca, né? Isso aqui só mesmo para a questão da musicalidade mesmo. Tá bom? A hipérbole marcando que é o exagero. Agora a ironia. Ironia é a forma intencional de dizer o contrário da ideia que se deseja apresentar. Temos aqui o seguinte, ó. Que belo presente de aniversário esses pés de pato. Será que os pés de pato é um belo presente? Será que você quer realmente ganhar um pé de pato? Então, onde que está essa questão para dizer que o presente não é bom? É aqui, ó. Que belo presente de aniversário. Tá bom? Outra. As suas notas estão ótimas. Olha só a ironia. 0 em matemática, 0 em português. Se estão ótimas, amado, como que vai ser 0? Tá certo? Então, aí você percebe essa questão, né? As suas notas estão ótimas. Era para ser 10 em matemática, 10 em português. Então, ele está sendo o quê? Irônico. Tá? Então, presença aqui da ironia, né? Forma intencional de dizer o contrário da ideia que deseja apresentar. Mais outra aqui, trabalhando aqui, a questão da ironia na tirinha. Olha bem. O personagem diz o seguinte, ó. Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Ó, quem foi o inteligente? Olha só. Olha na hora da ira, né? Será que realmente ele foi feliz em apagar? Será que ele está sendo realmente inteligente que apagou tudo que estava gravado? Então, quando ele fala assim, que foi inteligente que usou meu notebook e apagou tudo. Se ele fosse
inteligente, ele ia apagar o que estava gravado, Martinho? Então, para não dizer, né, usar outra palavra, ele usou a palavra inteligente, tá bom? E queria dizer o contrário. Qual é o contrário de inteligente? Quando a pessoa não tem muita inteligência. Como que você fala? Vamos lá para a metáfora. A metáfora apresenta uma palavra utilizada em sentido figurado. A metáfora é uma comparação, como eu já havia falado, né? Mas só que vai ter um outro significado. A gente vai pegar as características. Vamos lá. Temos aqui, ó, esse menino é um trator. Pronto. Trator. Que trator tem potência, ele é resistente, ou ele vai quebrando tudo. Qual o sentido desse trator? Então, vai ter vários significados. Trator não quer dizer a máquina, tá bom? As características da máquina. Beleza? Iracema, virgem dos lábios de mel. Olha só. A virgem dos lábios de mel. Mel. Será que era mel mesmo? Não quer dizer que era doce. Tem aí um trechinho, né, de José de Alencar. Agora outra aqui para vocês, a tirinha, dizendo o seguinte, ó. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto, inefável de paixão. Agora traduz. Aí você tá querendo demais. Então, ele vai fazendo essa comparação com algo que ela não está acostumada. Poxa, vai, traduz aí, que ela não entendeu. Mas antes dissesse assim, né? Uma outra palavra, uma caravana. Você disse várias rosas vagando no deserto. Então, a metáfora sempre vai fazer uma comparação. Você pega algo, uma palavra, por exemplo, a palavra fogo, tem vários significados, né? Dependendo do contexto. Aí você pega, ai, meu sobrinho é fogo. Esse fogo aí, que ele é sapeca, ele não para quieto, entendeu? Hiperativo. Então, fogo que detona tudo. Então, vamos ver qual o sentido desse fogo, né? Então, vamos lá. Curiosidades. O desenvolvimento de uma metáfora chama-se alegoria. A partir da metáfora, a palavra de Deus é a semente, conta-se no Testamento. Lucas, capítulo 8, versículos 5 ao 11. Uma história sobre a semente, mas essa história, na verdade, se refere à palavra de Deus. Ou seja, a semente, o que você vai brotando ali e conforme vai ouvindo, você vai distribuindo, vai espalhando. Então, trata-se, né, de alegoria ou parábola, porque a história desenvolve-se em relação ao termo metafórico, mas, na verdade, diz respeito a outro termo próprio. Metonímia, também chamada de senédoque, consiste no uso de uma palavra no lugar de outra que tem com ela uma proximidade de sentido. Então, nós temos aqui o autor pela obra. Temos aqui nas horas vagas, leio José de Alencar. Então, autor, né, usa o nome do autor em vez de usar o livro, a obra. Continente pelo conteúdo. O vinho era delicioso, tomei 2 taças. Será que realmente tomou 2 taças, amadinha? Não, ele tomou o conteúdo, tá bom? O uso da metonímia, que substitui o vocábulo boi por cabeça de gado, olha só. Meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? Meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Então aí, ó, 800 cabeças. Essa cabeça aí tá relacionada a quê?
a boi, ao gado. Prosopopeia ou personificação, né? É a atribuição de características humanas a seres não humanos, inanimados, imaginários ou irracionais. Então, vamos lá. O carro morreu. Então, isso daqui é uma característica o quê? De seres animados. Está relacionado a quem? A ser inanimado. Então, característica humanas a seres inanimados. Outra aqui, ó. Tá se olhando no espelho, Zerelé? Eu não. É ele que tá me olhando. Então, o espelho, olha. Não, tá aqui, ó. Ele tá se vendo, né? No espelho. Aí, então, já foi a prosopopeia. Agora, a sinestesia, que é a mistura de sensações, né? Com os órgãos do sentido. A questão da visão, audição, tato, olfato, paladar. Em uma única expressão. Então, e foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Nossa, quanto tempo que eu não ouvia alguém usar uma sinestesia. Não tinha nada a ver com sino. Não era puro desprezo mesmo. Olhe, que aliás parecia demais com esse olhar que você me deu agora. Então essa questão, olhar frio, olhar, então faz a mistura de sensações. Quais são as sensações? Visão e paladar. Por uma única janela envidraçada, entraram claridades cinzentas e surdas, sem sombras. Então, aí faz o uso do quê? Da visão, né? E da audição. Jocasta tinha uma voz doce e macia. Olha as misturas de sensações. Doce, paladar e macia, tato. Beleza? Agora, amadinho, vai para o nosso momento da hora de produzir, que é o trabalhando o gênero. Olha só. Escolha algumas figuras de linguagem estudada na aula, as figuras de pensamento, e faça um pequeno poema de versos livres sobre sua sala de aula. Seja criativo. Por exemplo, você tem aqui, ó, antítese, paradoxo, ironia, eufemismo, hipérbole, prosopopeia, personificação, gradação, clímax, apóstrofe. Então, você vai procurar uma figura e usar na sua construção, na sua poesia, beleza? Então, amados, ficando por aqui, daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!